Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma manhã para o nosso cafezinho espiritual, onde temos a oportunidade de refletir um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Essa manhã eu fui buscar na carta de São Paulo aos Colossenses, do capítulo 1, do versículo 12 ao 15, e no capítulo 12, ele vai dizer assim, São Paulo vai dizer: sedes contentes e agradecidos ao Pai que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. No versículo 13, São Paulo vai dizer ao povo dos Colossenses por que se tem que estar agradecido a Deus. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino do seu Filho muito amado. Continua no versículo 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Mas eu estou querendo me aprofundar um pouquinho mais no versículo 15, onde São Paulo vai dizer: Ele, Jesus, é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ao começar a fazer essa reflexão, existiu um filósofo alemão chamado Ernst Cassirer, que ele diz: o ser humano é um animal simbólico. Em qualquer lugar ou tempo, os seres humanos utilizam as imagens carregadas de significado que nos transmitem informações nos mais variados planos, sejam eles subjetivos ou objetivos, estimulando as nossas emoções e pensamentos. A maior parte das informações que assimilamos e fazemos de modo inconsciente é a linguagem do inconsciente e a linguagem dos símbolos. Notadamente, o que melhor diferencia o homem dos demais animais é a sua capacidade de dar vida e significação a todas as coisas e, ao mesmo tempo, decifrar a mensagem do mundo. Essa capacidade que o homem tem e a necessidade que o homem tem de materializar para poder acreditar, para poder entender. Vemos que São Tomé vai dizer, só acredito se eu tocar nas chagas. Se eu não tocar nas chagas, eu não acreditarei. O homem tem essa necessidade de materializar, para ver, para poder acreditar. Jesus vai se utilizar dessa capacidade do homem quando ele usa uma metodologia de ensinar através das parábolas. O que é a parábola? A parábola é a comparação. Quem é que não gosta de ouvir uma história? Então, Jesus já prendia a atenção da multidão por causa da história, mas essa história tinha um núcleo que era a mensagem de Jesus. Ali estava contida a boa nova, o evangelho de Jesus, que iria fixar na mente do homem através de uma história. Jesus criava uma história para fazer que o homem compreenda. Santo Agostinho, ele vai formalizar, vamos dizer assim, a definição do que é visível e do que é invisível, assim como do que é sagrado, do que é sacramento. E essa definição de Santo Agostinho, ela é incluída na doutrina da Igreja no Concílio de Trento, em 1542. O Papa era Paulo III, e São Santo Agostinho vai definir o sinal como a realidade do invisível. Bom, ele diz assim:
formulação da definição do sagrado sacramento que vai ser introduzido na doutrina da Igreja no Concílio de Trento, em 1542. É assim: sinal é toda coisa que, além da impressão que produz em nossos sentidos, faz que nos venha ao pensamento outra ideia distinta. Tal afirmação nos permite concluir que, quando os sinais se referem às realidades divinas, são chamadas de sacramento. São sinais visíveis que indicam uma realidade invisível. Então, o sagrado é o invisível e o sacramento é o que é visível. Então, temos vários momentos em que isso fica bem explicado nas questões de, por exemplo, Jesus, quando ele faz a sua ascensão, quando ele sobe aos céus, os apóstolos vão reconhecer Jesus através da partilha do pão. A partilha do pão passa a ser um sinal, passa a ser um sacramento. O pão e o vinho é um sacramento, porque nos remete, assim como remetia aos apóstolos, a Deus, ao sagrado. Remete a Jesus, que já não está mais fisicamente entre nós, mas esse sacramento do pão e o vinho, não um pão qualquer, mas o pão abençoado, consagrado, nos leva a Jesus. Temos também a questão do corpo e da alma. O corpo e da alma, O corpo é um sinal visível. De quê? Um sinal visível do espírito, um sinal visível da alma. Então a alma, o espírito é o sagrado. O corpo é o sinal, é o sacramento. E Jesus vai deixar isso bem claro num diálogo que ele tem com Filipe e que está no Evangelho de São João, no capítulo 14, do versículo 8 a 10. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Jesus vai dizer a todo tempo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele vem para servir através da obediência, de obedecer aquilo que o Pai determinou, a missão que o Pai deu para ele. Então, Jesus vai dizer: tudo isso que eu faço, que vocês veem e acham muito bom, elas são feitas pelo Pai através de mim. Mas quem realiza essa obra é o Pai. Nós sabemos, que no Antigo Testamento, antes de Jesus, o homem, o Deus para o homem era um sagrado. Porque o homem não via Deus? Era o sagrado, era invisível. Deus se manifestava através dos profetas. Num determinado momento da história, o próprio Pai decide se encarnar e habitar entre nós, como o próprio São João fala, o Verbo, a palavra, se encarnou e habitou entre nós, porque Deus vem nos trazer um sinal da sua realidade. Através de quem? Através de Jesus. Entre Jesus e Deus, Jesus é o sacramento. Deus é o sagrado. Jesus é um sinal visível de uma realidade invisível que é Deus. Podemos
a partir desse pensamento, a partir dessa direção que o próprio Jesus nos dá, começar, né, a ter uma visão mais santa sobre os sacramentos e o sagrado. Podemos caminhar por essa questão do sinal visível, de uma realidade invisível, em todo sentido de todos os sacramentos. Que o Senhor Jesus possa iluminar a nossa mente, que em Pentecostes que já se aproxima, o Espírito Paráclito venha nos trazer um entendimento para que possamos proclamar a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, abençoai-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo.